Encerrando então a nossa quarta unidade da crise de 1929, período entre guerras, crise de 1929. Bem, na aula passada eu falei com vocês sobre a Grande Depressão, que foi o período imediato à quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, as consequências imediatas da quebra da Bolsa de Nova York, a miséria que se alastrou pelo país, a situação precária que a população ficou. Nesta aula nós vamos ver como que o governo norte-americano vai tentar resolver a crise, tentar resolver o problema da crise, tá certo? E nós então encerramos esta unidade. Bem, a crise agravou com o tempo, cada vez mais a situação fica pior e a população vai responsabilizar o governo pela crise, tá certo? Então a culpa é do governo. E aí vem um ponto importante, que nós teremos desdobramentos disso no futuro, inclusive. Aquele modelo econômico liberal em que o governo ou o Estado não deveria interferir na economia, vai se mostrar falho. Porque as pessoas perceberam o seguinte: a crise de 29 só ocorreu porque não havia uma intervenção do Estado na economia. Não havia uma regulamentação, ou seja, não havia regras impostas pelo Estado para controlar a economia e se evitar crises. Portanto, esse modelo em que o Estado fica só observando a economia trabalhar de forma independente e autônoma se mostrou falho, tá certo? Porque quando acontece a crise afeta todo mundo e aí quem tem que resolver é o Estado. Então, esse liberalismo econômico se mostrou falho. Em 32 temos eleições nos Estados Unidos. De um lado vai ter o Herbert Hoover, um republicano, e do outro lado nós teremos o Franklin Delano Roosevelt. Bem, o Hoover estava tentando reeleição, então ele já era presidente, estava tentando reeleger o cargo. E o Roosevelt era governador de Nova York. Bem, a diferença principal entre os dois candidatos é que o Hoover, republicano, ele defendia o liberalismo ainda, tá certo? O mercado se autorregularia, ou seja, não precisava fazer nada que a própria economia ia sair da crise, certo? Não precisava fazer nada que a economia se autorregularia e resolveria o problema da crise. Já o Roosevelt pensava diferente, que era necessária uma intervenção estatal, ou seja, o Estado precisava fazer alguma coisa para tirar o país da crise. Agora, veja bem, se a população já culpava o governo por não ter feito nada para evitar a crise, se alguém chega e fala que vai continuar sem fazer nada porque a economia vai resolver sozinha, é claro que a população não vai ficar desse lado. O que vai acontecer? O Roosevelt vai vencer as eleições, porque as pessoas querem que o Estado tome providência, ou seja, interfira na economia para tomar providência. Então o Roosevelt vai criar um programa chamado New Deal, ou Novos Rumos, Novos Acordos, ou seja, era um programa de governo, um projeto para resolver o problema da crise. Bem, quais foram as propostas apresentadas aqui? Primeiro, colocar regras para a produção de bens e alimentos. Você determinar limite na produção. Veja, o problema da crise de 1929 foi um excesso de produção. Se produz demais, estoca esse produto estocado não vende, se não vende, demite. Então foi um excesso de produção, foi uma crise de produção. Agora, se ele limita a produção, coloca uma regra para limitar a quantidade de produtos, há a possibilidade de você controlar e não deixar esse produto sobrar no mercado, tá certo? Então o produto ele tem que estar equilibrado, porque se ele sobra, nós já vimos isso anteriormente, se ele sobe o preço cai, se ele cai é desvantagem para quem produz, tá certo? Então regras na produção de bens e de alimento. O Estado vai fazer empréstimos para os fazendeiros. Vocês se lembram na aula passada que muitos tiveram que deixar a sua produção apodrecer no pé. Outros tiveram que sacrificar o rebanho porque não conseguiam comprar ração, comida para o seu rebanho. Agora, com os empréstimos, eles conseguem o dinheiro para poder pagar a mão de obra para fazer a colheita, conseguem comprar os insumos necessários para a sua produção, para a sua fazenda. Estabelecer um salário mínimo e uma jornada máxima de trabalho, então para acabar com a exploração, então tem um salário mínimo para ser pago e também estabelecer uma jornada máxima de trabalho para não haver
exploração dos trabalhadores. Veja, quando nós temos muitas pessoas desempregadas, a partir do momento que a economia começa a voltar a funcionar, se nós temos uma massa de desempregados, o empregador vai oferecer salários muito baixos, tá certo? E aí a crise demora para sair do lugar. Então, estabelecer um salário mínimo. Proibir o trabalho infantil, que era muito comum, e criar uma assistência e uma previdência social em caso de doença, desemprego, aposentadoria. Ou seja, o Estado faz uma arrecadação e se caso o trabalhador ficar doente, ficar desempregado, ele vai receber um valor temporário até ele se curar da doença ou arrumar um novo emprego, ou alguns meses de desemprego ele vai ser bancado pelo Estado, e também a possibilidade de aposentar. Depois de uma certa idade, quando você já não tem mais idade produtiva, você recebe uma assistência do Estado para ter dinheiro para sobreviver, para conseguir consumir. E também criou imposto sobre fortunas, tá certo? Então, grandes fortunas terão que pagar mais impostos, que aí você distribui melhor essa riqueza, tá certo? Bem, esse projeto claro que não vai agradar os grandes capitalistas, tá certo? Os grandes capitalistas serão os donos das grandes fortunas, por exemplo, que perderão dinheiro com uma taxa de grandes fortunas. Então, eles não vão agradar, não vão gostar desta medida, vão acusar o Roosevelt de ser simpatizante ao socialismo russo, tá certo? Então, qualquer medida que você... Isso é uma coisa que vem até hoje, tá? Governos que às vezes tomam uma medida que é mais pró-população, de distribuição de riqueza, é sempre associado com o socialismo, com o comunismo e assim por diante. Foi o caso do Roosevelt, por exemplo. Quando nós chegamos no fim da década de 30, ou seja, quase 10 anos depois da quebra da Bolsa de Nova York, o plano começou a ser amenizado, então aqueles benefícios começou a diminuir cada vez mais, mas aí terá uma outra mudança. 10 anos depois da quebra da Bolsa de Nova York, tem início a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos vai se beneficiar bastante com a Segunda Guerra Mundial. Nós estudaremos ela posteriormente, mas eu já adianto que ele, assim como aconteceu na primeira, ele não entra na guerra de imediato. Depois de uma certa altura, ele entra na guerra, ele ajuda a decidir a guerra, e como aconteceu na primeira, ele também se beneficia muito economicamente durante a guerra, fornecendo produtos industrializados e assim por diante. Tá certo? Então, os Estados Unidos é muito beneficiado com a guerra, durante e principalmente depois. Para finalizar, como que ficou o Brasil nesta situação da crise de Nova York? Bem, a crise de 29 ela tinha um caráter global. O mercado já era globalizado, não tanto quanto hoje, que quando você tem uma crise, normalmente a crise é âmbito global. Naquele momento já era assim. E o Brasil vai ser fortemente atingido, por uma razão muito simples. O nosso principal produto era o café. Então a economia brasileira era extremamente dependente do café. E os nossos maiores compradores de café eram os Estados Unidos e a Europa. Então, café não é necessariamente, não é bem um produto de primeira necessidade. Então os Estados Unidos e a Europa suspenderam a compra do café. Bem, se os nossos principais compradores param de comprar, a nossa principal fonte de renda, nós estamos sem dinheiro. O estoque de café cresceu, porque ninguém está comprando. E vocês se lembram que nós estudamos em matérias passadas que era uma coisa muito comum, de muito tempo inclusive, o governo brasileiro comprar o excesso de café. Ele compra o excesso, elimina esse café, ele torna esse café escasso no mercado para que o preço possa subir, porque café em excesso o preço cai, então ele não é viável para quem produz. Só que sempre que o governo brasileiro comprava excesso de café dos fazendeiros, era a partir de empréstimos dos Estados Unidos. E vocês se lembram que era uma espécie da elite brasileira espoliar o Estado brasileiro. Então vejam, o Estado faz um empréstimo com os Estados Unidos. Quem pagava esse empréstimo? Tudo que era arrecadado por imposto. Então toda a população que pagava imposto, parte desse imposto era para pagar esse empréstimo. E para onde ia o dinheiro desse empréstimo? Ia para comprar café em excesso. Portanto, esse dinheiro vai para o bolso dos cafeicultores. Neste momento, por conta da crise, não tem como pegar dinheiro emprestado aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nem tinham dinheiro para fazer empréstimo, já que eles estão quebrados. Então, o governo brasileiro não tem dinheiro para comprar o café em excesso. Essa crise vai atingir fortemente a elite cafeeira do Brasil, e é essa elite cafeeira, como nós já estudamos anteriormente, que governa o Brasil. Os presidentes são cafeicultores, são da elite rural.
E com isso enfraqueceu aquela famosa República do Café com Leite. A república que alternava lá a elite rural de Minas e São Paulo, nós já estudamos isso em matérias anteriores, e a crise de 29 tem um papel extremamente importante nisso daí. Vai abrir caminho em 1930 para o Vargas tomar o poder, tá certo? E tirar a oligarquia dos cafeicultores do poder. Então aqui nós encerramos a crise de 29, a unidade referente à crise de 29. Na próxima unidade nós vamos ainda continuar com o período entre guerras e a crise de 29 terá um papel fundamental nas matérias que nós vamos ver a seguir. Portanto, se ficou alguma dúvida, reveja as aulas, tire sua dúvida, porque você vai precisar da informação nas unidades seguintes.